Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast. Eu sou o Huberto Damas, diretor de Estratégia de Transformação do Grupo Bittencourt. O Grupo Bittencourt é uma consultoria de 4 décadas que trabalha com expansão, gestão de redes de negócios de franquia. E hoje estamos aqui com a Cami Trindade, que é gerente de franquias da Piccadilly. Sim. Tá? Já me contou aqui que tem grandes desafios, né? Então, prazer ter você aqui conosco, Prazer Cami. é todo meu. Obrigada pelo convite. Para vocês saberem, nós estamos no meio da Expo Franchising da ABF, tá? 2025. Então, a gente está aqui para trazer também tudo que tem de novidade para vocês, tudo que tem de inovação, melhores práticas. Nada melhor do que ter alguém tão legal, né, tão experiente como a Cami aqui para conversar conosco. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Ô, Cami, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Conta um pouco da sua trajetória com franquias e como é que tudo começou para você e como é que você chegou nessa cadeira de gerente de franquias da Piccadilly? Bom, vamos lá. Minha trajetória é um pouco longa, tá? Eu tenho já 27 anos de experiência no varejo. Dentro desses 27 anos, durante 15 anos, eu fui franqueada de algumas operações. Então, tive Clube Melissa, Café Havana, que também está aqui, e mais uma operação também de alimentação. Então, fui franqueada, multifranqueada, né? Tive algumas operações. Tenho uma vasta experiência aí com gestão. Algumas experiências desafiadoras com franquia, né? Mas o que me trouxe também para esse cargo que hoje eu atuo como gerente nacional das franquias da Piccadilly, porque eu tenho mesmo esse conhecimento da porta para dentro, né? Então, essa empatia com o franqueado, esse entendimento de como funciona a operação da franquia num 360, desde a indústria, né? Desde o fornecimento até, de fato, o chão de loja. Então, isso é o que me trouxe hoje para esse meu cargo, que ele é muito abrangente, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Mas sim, eu tenho bastante experiência com a área de franquias. Muito bom, Cami. Claro, né? Um gerente de franquias, como a gente estava conversando no bastidor aqui, é alguém que tem que ter um conhecimento amplo, né? E ter tido a experiência de empreender, Sim. tá? E os desafios do empreendedorismo também te permitem ter uma visão bem holística, né, do negócio, de A a Z, né, eu diria. Total. A gente geralmente fala, ó, do balcão para frente, né, ou do balcão para trás aqui. Então, acho que você tem muito para contribuir conosco aqui, não é? Sim. Na verdade, dentro do meu cargo, né, eu trago ali muito da expertise do mercado, obviamente, a gente conversou bastante sobre isso, né, essa escolha de ponto, a escolha do franqueado, que é uma coisa muito importante, porque hoje o franqueado, ele não pode ser uma pessoa, só um investidor, ele é uma pessoa que põe mesmo a mão na massa, muitas das vezes está no chão de loja, precisa entender de DRE, precisa entender do financeiro, precisa entender de imposto, precisa entender de produto, precisa entender de gente, né? Muito, né? Principalmente de gente. Então, assim, todo esse universo, né? Ele faz parte também do meu cargo, porque numa conversa eu preciso entender sobre tudo da franquia. Então, assim, não só sobre o produto em si ou sobre, vamos abrir uma loja bonita num lugar legal. Não é só isso. Então, tem todo um universo que ele é planejado e todo um treinamento que a gente também precisa capacitar o franqueado e também nosso, né? A gente também tem uma parte nossa, como franqueadora, uma responsabilidade muito grande de ter uma porta aberta dentro de um shopping ou dentro de uma rua de comércio. Uma experiência como a sua, e aí isso, você vindo para Piccadilly, né? 70 anos de Piccadilly, eu queria que você comentasse um pouco sobre o momento da marca, né? Assim, por que da sua chegada e que movimentos estão acontecendo na Piccadilly? Eu fui muito privilegiada com a minha chegada na Piccadilly, porque eu entrei na marca há pouco mais de 4 meses. E junto com a minha entrada já estava acontecendo esse movimento da Piccadilly de mercado. Então, a empresa completou 70 anos no mês passado. E junto com isso vem todo um envelopamento de marca diferente, todo um posicionamento diante do mercado um pouco diferente do que já tinha, do que estava acontecendo. Então, eu peguei esse momento, né? E junto com isso, a gente, claro, traz um punch maior ali, junto com as franquias, mas a marca, ela está se reinventando, ela está se modernizando, e está se trazendo para o mercado de uma maneira diferente do que estava sendo trazido, né? Então, a gente tem hoje um posicionamento de marketing muito diferente do que estava sendo direcionado dentro da empresa.
um posicionamento ao mercado mundial, não é só nacional, a Picadilly é muito forte fora do Brasil. E a gente traz ali esse posicionamento de cor de marca, formato de marca, momento da marca, totalmente diferente. E, claro, isso vai reverberar dentro das franquias de uma maneira muito bonita, com certeza. Claro, imagina o consumidor no centro aqui, né? O que vem... Total. Como é que se conecta essa nova estratégia com esse novo consumidor, né? A nossa principal estratégia dentro de todo esse formato é entender e atingir as pessoas certas dentro do nosso negócio. Então, a gente já tem personas dentro da Picadilly muito bem definidas, né? A gente tem uma classe, uma faixa etária muito bem definida e um mood muito bem definido, que é o conforto, né? Nós somos pioneiros em conforto dentro do mercado de calçadista. Todo esse nosso movimento ele tem sido de modernizar a marca. Então, é trazer modelos mais modais mesmo, trazer modelos mais novas tecnologias também, não só um produto mais bonito, um produto mais atraente, mas também um produto com muita tecnologia. Então, a gente vem com novas tecnologias também, que já estão sendo desenhadas, algumas muito em breve vocês vão entender aí novas tecnologias nossas. Mas a ideia é trazer um novo cliente para dentro de casa. Então, uma nova mulher, um olhar diferente para essa mulher de 40 anos mais, 35 mais, que hoje talvez não enxergue a marca como uma marca-alvo, mas que ela vai passar, com certeza, a entender que a Picadilly também é para ela, com todo esse formato que a gente tem desenhado. Que legal, muitas novidades por aí, né? Sim. Muito bom. A gente estava comentando, né, do stand que vocês estão aqui na feira. Conta para nós um pouco sobre a estratégia de franchise, como é que se conecta a estratégia de expansão por meio de franquias numa empresa de 70 anos com atuação internacional. Por que isso, né? Por que essa intenção de acelerar? Como é que é essa estratégia? Bom, nós estamos falando aí de uma empresa que tem mais de 21 mil pontos de venda no mundo. Então, a gente já tem, claro, um cliente muito bem definido. A gente tem pontos de venda extremamente expressivos, né? A gente está falando de uma fábrica que fabrica mais de 40 mil pares por dia. Então, a ideia da franquia é trazer potência de marca, né? Porque o poder da marca a gente já tem, reconhecimento de mercado, isso já existe. A ideia é trazer esse envelopamento como a Picadilly sendo uma empresa muito mais forte do que ela é. Então, quando a gente traz a franquia com o peso que a gente está trazendo, é posicionamento de marca. Então, a ideia é que nós estejamos dentro dos melhores shoppings, do lado das melhores lojas, para trazer, de fato, esse posicionamento de marca para a nossa cliente final. Então, que ela entenda de uma vez que é uma marca definitivamente feita para mulheres bem-sucedidas, mulheres que priorizam o conforto, mulheres que, como qualquer mulher que está aqui nesse lugar, tem 1001 atividades por dia, e a hora que acaba essa atividade, ela ainda tem a casa, tem filho, tem marido, tem namorado, tem academia, tem tudo, e a Picadilly é a marca com certeza que Precisa engloba ter um tudo isso. calçado confortável, né? Total, eu não tô de salto todo, E não, tá? elegante ao mesmo tempo, né? Elegante, exatamente, elegante e confortável. Porque o conforto, ele é, de fato, aquela questão de você estar onde você quer estar. Conforto é não doer, não é só aquela coisa de, ai, não, estou aqui confortável. Não, conforto é você não sentir. Você não precisa sentir para se sentir confortável. Essa é a ideia. Imagino que é um grande desafio levar pessoas, é um desafio para qualquer negócio, né? Total. 100% das pessoas que eu converso na consultoria vão falar que pessoas está na top 1 ali, ou no mínimo um top 3 ali de prioridades. Como é para você levar a cultura Picadilly para a ponta ali, para os franqueados, por meio da atividade da franqueadora, né? Bom, a cultura da Picadilly, ela é muito leve. Isso traz... É impossível você não viver ela. A cultura da Picadilly, ela é humana, ela é leve, ela é real. Não é uma coisa fantasiosa, muito menos mentirosa. Então, assim, é muito fácil viver a cultura da Picadilly. Picadilly é uma empresa, em sua maioria feminina, que levanta mesmo a bandeirinha de que as mulheres podem fazer tudo e fazem. E é muito fácil trazer essa cultura quando ela tem verdade. Então, dentro da empresa, tudo que a gente enxerga é verdade. Tanto o cuidado com o franqueado, tanto o cuidado com os colaboradores de dentro da empresa. E isso é muito fácil de você reverberar para fora.
Não é um devaneio, nem uma historinha, nem nada disso. Então, quem vive dentro da empresa, e eu já passei por várias empresas, estar na Piccadilly hoje é um presente. A empresa é um presente. A empresa é uma empresa merecedora de estar onde está. Ninguém fica 70 anos no mercado contando historinha. Então, Não dá, né? não dá. Simplesmente não dá. Não dá. Então, é uma empresa muito verdadeira. É uma empresa em que todas as donas, né, e a família é muito presente. Elas são exatamente como todos veem. Não é uma coisa da porta para fora ali, não. Elas são de verdade, carne e osso, preocupadas com o bem-estar de todos os funcionários. E isso, com certeza, o mercado sabe, o mercado sente, porque é um produto feito com carinho, por mãos que estão ali sendo muito cuidadas pela empresa. É muito verdadeiro isso. Muito bom. Eu ia te perguntar uma coisa, que é o seguinte, meta de expansão, Opa! né? Então você tá falando, Trabalhamos olha, com meta. preciso colocar ali X franquias e posicioná-las nos melhores shoppings, né? Sim. Porque isso faz parte da estratégia da empresa. Ao mesmo tempo, o franqueado precisa ter uma performance financeira. Você já foi franqueado, né? Com certeza. Como é que a gente concilia, como é que é para você isso, né? De conciliar meta de expansão com um franqueado saudável financeiramente ali? Não é fácil, né? Mas a gente consegue. Nós temos uma meta, sim, para esse ano. Se Deus quiser, muito em breve ela já vai estar batida, né? Antes do meio do ano eu já quero estar com ela aqui, ó, muito bem, bem batidinha. Uau! Até o final do ano a gente pretende fechar com 40 franquias no Brasil. E, claro, para o ano que vem a ideia é acelerar isso mais ainda, porque esse processo ele está sendo todo redesenhado, né, para que a gente ganhe de fato tração. E ao mesmo tempo com muito cuidado, com muita cautela, porque como tu disse, a gente tem ali um cuidado e uma responsabilidade muito grande com o nosso parceiro. Então não dá para ser uma aventura, não dá para ser qualquer ponto, não dá para ser qualquer franqueado também. Então é todo um cuidado que ele é tomado desde o princípio, desde a entrevista, de ser uma pessoa capitalizada, ser uma pessoa que, se ela não entende totalmente do negócio, a gente vai fazer com que ela entenda do negócio com treinamentos, com o nosso onboarding, com todo o suporte que a gente consegue oferecer. Mas a ideia é que um ponto muito bem negociado, que essa é a ideia de tudo, ele consegue trazer o volume necessário e o equilíbrio financeiro para a operação. Então, esse é o nosso principal cuidado para que ele tenha, para que seja um parceiro de longa data. Imagina, né, Cláudio, uma empresa de vender franquia já é uma atividade de extrema responsabilidade, né? Você está mexendo com o capital da vida de alguém, muitas vezes. Uhum. E do outro lado da equação, você tem a empresa tão tradicional como o Piccadilly, né? Não sei se o termo é tradicional, mas tão sólida, né? Com uma história tão linda, que é também uma responsabilidade, né? Então, recai sobre você. Obrigada por trazer um pezinho a mais. Esse grande desafio, né? De ter um franqueado. Eu imagino o seguinte: muito do aspecto cultura, né? Precisa ser levado em conta para trazer o franqueado certo, né? Total. Como é que você enxerga isso, né? O franqueado certo no lugar certo? O franqueado certo no lugar certo, primeiro de tudo, é uma pessoa que tem a vontade de fazer o negócio funcionar. Porque hoje, diferente do mercado de 15 anos atrás, quando eu era franqueada, era um negócio um pouco mais simples, entre aspas, de dar certo. Hoje, o varejo ele está extremamente desafiador. E se o franqueado não entender que ele precisa participar ativamente da operação, ele já não vai funcionar. Então, hoje o franqueado ele precisa estar dentro da operação. Não estou falando de chão de loja, mas ele precisa entender do negócio. Se ele não entender do negócio, se ele não entender de margem, se ele não entender de pessoas, se ele não entender de produto, ele não consegue fazer o negócio dele decolar. Ele vai ficar ali no morno, no mais ou menos, mas ele não consegue fazer diferença dentro de um shopping, dentro de uma galeria, dentro da cidade que ele atua. Então, assim, não é só o produto entregar, não é só a margem, né? Que hoje é um nosso diferencial, é o markup, né? A gente tem um markup bem agressivo. Mas se ele não estiver dentro da operação e ele, de fato, não entender o negócio tende a ser morno. Ele não vai decolar. E o morno não vai funcionar, né? O morno não funciona, nem para ele, nem para a gente. Então, a gente precisa, de fato, de franqueado que saiba
e que queira fazer o negócio funcionar. Esse é o diferencial. Como é que a Piccadilly apoia o franqueado? Que mecanismos você tem de estrutura, de suporte e governança para apoiar o franqueado a performar? Hoje a gente, além do markup que eu comentei, a gente tem um markup de 2,9. Eu desconheço qualquer Muito marca legal. de calçado que tenha esse markup agressivo. Então esse é o nosso principal diferencial, falando de linha verde, ali no final. Que bom ver tua cara assim. Mas fora o markup, O né, franqueado claro. no Simples você dá 2,9. Sim. Então, fora isso, a gente tem o suporte de marketing. A gente tem uma equipe de trade marketing própria para franquias. Então, todo o trabalho ali de VM, treinamento, suporte com a vitrine de loja, com toda a questão de envelopamento de loja, a gente tem um trade. A gente tem toda a parte jurídica também envolvida, com certeza. Um time financeiro trabalhando para isso. A gente tem um time de OTB, né, para trabalhar ali a compra direta da loja. Então, olhando ali qual que é o estoque dele, qual que é a necessidade de compra, cor, produto, numeração. Então, assim, o suporte Você sugere é a compra do total. franqueado. Total, 100%. Então, o suporte da franquia, ele tem que ser 360 da operação. Então, se eu pegar um franqueado hoje que ele não tem muita expertise, por exemplo, com DRE, eu preciso torná-lo um especialista em DRE. Aí você forma esse franqueado. Eu formo o franqueado, exatamente. Então, todo esse treinamento ele precisa passar para que ele, se ele não é um especialista, que ele se torne. Se ele for, que alguma coisa ele precisa aprender também com a marca. Então, é 360 o suporte. Claro, você falou, mercado extremamente competitivo, né? E aí é tiro de tudo que é lado, né? Você fala dos grandes marketplaces, dos internacionais, dos nacionais, o shopping também, né? Um ambiente bastante competitivo, né? Como é que você enxerga os próximos passos aqui de Piccadilly, né? Como é que vocês vão inovar? O que está no radar aqui para esse ferramental que o franqueado precisa acessar, né, para competir de maneira sólida, né, e perene? Sim. Bom, assim como tu falou, de tudo, né, todos os suportes que já são dados, a gente sempre toma um cuidado de trazer alguma inovação para esse franqueado. Então, hoje, o suporte que a gente oferece também, ele é o online. Então, a gente tem hoje cashback, a gente tem o Omnichannel, a gente tem uma plataforma para trazer o cliente novo. Então, uma plataforma de tráfego mesmo, que hoje é a Piccadilly que banca essa plataforma. Então, em todas as 30 lojas, eu tenho um pacote de tráfego, onde eu trago cliente novo todos os dias dentro do WhatsApp da loja. Então, esse é mais um suporte que a gente traz para ter um diferencial dentro da operação. Porque não adianta a gente ficar ali no o básico bem feito, tá? Ele tem que ser feito, mas a gente precisa pensar em algo mais. Então, prateleira infinita é uma coisa que a gente acabou de colocar também, que é mais uma inovação para dentro das franquias. Cada cliente é importantíssimo, né? E essas ferramentas, né, para trazer o cliente para dentro da loja são essenciais, né? Como é que você enxerga os próximos passos, né? Vamos pensar aqui 5, 10 anos, como é que vai ser a rede Piccadilly de franquias? Enorme. Você falou de 40 lojas no Enorme, ano, não. né? A gente tem um plano aqui, falando de 3 anos, de ter pelo menos 200 lojas no Brasil, mais de 200 lojas. Claro, com muita responsabilidade, preciso repetir isso, com muita responsabilidade, com muito pé no chão, né, com os parceiros certos. E hoje a gente tem um universo azul, de fato. Então, se a gente for falar de São Paulo, Rio, Minas, o próprio Nordeste ainda, ele tá muito cru, né? A gente tem muito espaço dentro da franquia para crescer. Então, a gente tem espaço para o pequeno franqueado, né? Que ele quiser ter uma, duas operações. E a gente também tem aquele espaço para aquele multifranqueado, que quer dominar mesmo uma região e fazer uma cadeia de lojas. Nesse sentido, é uma vantagem competitiva, né? Você não ocupou todos os shoppings ainda, né? Imagina, Tem um muito lugar para ir, universo azul para olhar. Então, assim, a gente tem uma possibilidade aí, falando em 2028 ali, de mais de 220 lojas, com certeza, dentro do Brasil. Muito bom. Como a marca já pisou fora, né, do país. Pisou e pisou muito, E né? muito Fora. forte, né?
Tá nos planos vocês levarem o projeto de franquia num horizonte de longo prazo, levar franquias para fora também? Bom, falando de fora do Brasil, né? A gente tem lojas licenciadas, né? Não são franquias, mas são lojas licenciadas. A gente tem mais de 50 hoje fora do país. O outro projeto que a gente traz muito forte a partir do próximo ano são as lojas próprias, que a gente precisa estar nos melhores lugares do Brasil e do mundo também. Então, a gente tem alguns planos ali, alguns pontos em São Paulo, estratégicos, Rio de Janeiro, no próprio Sul, que é onde está a nossa fábrica, e também no exterior. A gente tem alguns projetos de lojas próprias no exterior para trazer essa imagem de marca um pouco mais forte também. Muito bom. Queria tocar num ponto, lógico, está no hype aí os temas, né, os tópicos de inteligência artificial. E você mencionou algumas tecnologias de loja, né, de varejo, Sim. que suportam ali a operação franqueada para faturamento. O que está no radar já de Piccadilly para trazer de tecnologias e de uso de dados, né, eventualmente inteligência artificial? Tem algo já que vocês estão fazendo nesse sentido? A gente tem alguns mapeamentos que estão sendo feitos, né? Junto com tudo que eu te falei, né? Acho que o último que a gente está engatinhando ali, mas que já está funcionando muito bem, é a prateleira infinita. O Omnichannel também é um produto nosso que já funciona muito bem dentro de casa. Inclusive nas franquias? Inclusive nas franquias. Então, a gente tem essa omnicanalidade 360 já, porque a gente tem a loja própria, a gente tem o site e a gente tem as franquias. Então, isso já funciona muito bem, a gente já tem alguns resultados bem expressivos com isso. A prateleira infinita foi o nosso último case, que ele ainda está em implantação, tem algumas lojas que a gente ainda está em treinamento, mas ele também é um benefício para a cliente poder comprar aonde ela quer, do jeito que ela quer, e ser entregue da maneira que for melhor para ela. Então, esses projetos eles já estão em andamento e, claro, vão ser sempre aprimorados. Falando de inteligência artificial, a gente tem alguns projetos, mas eu não posso abrir aqui ainda para você. Mas sim, a gente tem sempre buscando uma inovação para os nossos franqueados, com certeza. Cami, queria te agradecer demais, tá? Esse tempo Prazerzaço aqui. conosco. Claro, né? Sempre uma honra estar não só contigo, né? Que tem toda a bagagem que você trouxe aqui para nós, mas falando em nome de uma marca que a gente respeita tanto quanto a Piccadilly. Obrigada. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Quando precisar, é um prazer. Isso aí. Obrigada. Obrigado. E nos vemos no próximo episódio do Bittencourt Cast. Até mais.